Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. O tema do episódio de hoje é: quando a ignorância encontra a IA generativa, pode ter uma explosão. O que eu quero dizer ali com isso, né? Imagina que você está passando por um problema, que eu vou demonstrar aqui na prática, e você vai se apoiar na IA generativa para tentar te apoiar. E aí, na ilusão que a IA generativa é um ser pensante, que a IA generativa sabe de alguma coisa, você começa a perguntar coisas ali para ela e por algum motivo a gente começa a achar, né, que a resposta dela pode fazer algum sentido, né, porque pode mesmo em algumas situações. E quando que você sabe que essa resposta pode fazer sentido ou não? Quanto mais conhecimento você tem sobre o tema, mais você é capaz de analisar. Quanto menos conhecimento você tem sobre o tema, mais você é persuadido, né, pela resposta, beleza? Então, esse é um tema que eu acho importante, que quando a ignorância, eu vou dar um exemplo comigo, encontra do outro lado uma entidade que conversa como se soubesse das coisas, você facilmente acha que a outra pessoa está falando um monte de coisa que faz... A outra pessoa, né, a outra entidade, está falando um monte de coisa que faz sentido. Mas ela pode estar só falando groselha atrás de groselha. E aí você fala, oh meu Deus, que tanta explicação, né? Ela deve saber aí de alguma coisa. Então se liga nesse exemplo que eu quero passar aqui para você, beleza? Então aqui é o seguinte, eu tô aqui na minha jornada de aprendizagem de Clojure e aqui na minha jornada de aprendizagem, eu quero na verdade essa tela aqui. Calma aí, deixa eu só trocar aqui a parada que tá travado num canto aqui. Pronto. Eu tô aqui na minha jornada no Clojure e na verdade agora eu tô aqui aprendendo nessa biblioteca que chama Pedestal, sei lá o que. E aqui eu tô fazendo a minha primeira API, né, aquele clássico to-do list. Tô seguindo aqui o tutorial, né, só que ao invés de copiar obviamente os códigos, eu tô escrevendo os códigos com a minha mão, porque eu quero ter a chance, né, de exercitar a minha fluência com a linguagem Clojure. E também, quando você escreve o código aqui, né, que você poderia copiar, mas quando você decide escrever, você tem a chance de copiar errado. E esse copiar errado gera um erro inesperado que não está mapeado aqui no tutorial. E aí te dá uma oportunidade durante a sua prática, aqui, né, durante o seu treino, de já experimentar, buscar o problema. Então, aqui, estava copiando, patati patacolar, e aqui nessa versão final, né, do código, o meu código, basicamente o Pedestal, sei lá o nome, Pedestal, é um framework, né, acho que é menos que um framework, porque ele não tem um monte de coisa ali pronta e tal, né, talvez tão extensível, preciso aprender mais. Então eu vou chamar aqui, né, e eu não sei como é que ele se declara aqui, então eu nem sei como é que ele fala aqui. Mas basicamente o sistema de funcionamento aqui, né, do Pedestal, é que você vai declarando um monte de middleware, e esses middlewares vão sendo chamados, né, de maneira encadeada para atender a sua requisição. Inclusive, o seu handler que de fato atende a requisição, né, que tem a lógica da requisição que você quer tratar e tudo mais, ele também é um middleware padrão, não muda nada em relação a qualquer outro. E aí você vai ordenando a parada, né, como você quiser. Então aqui, te mostrar aqui o código, né, como é que a gente lida aqui com a requisição, pelo menos nessa parte do tutorial que eu tô, né? Sei lá, se tem maneiras mais avançadas de fazer isso e eu que desconheço. Então tem aqui, né, eu tenho um endereço que é o to-do, que vai receber, né, eu quero que esse endereço seja acessado via post. Quando ele for acessado, eu quero que ele chame essa primeira função, que chama aqui dbInterceptor, e depois chame a função que chama listCreator. Aqui no dbInterceptor, na verdade, aqui, né, não é uma função, é um mapa, né, perdão. E nesse mapa eu tenho aqui uma chave que chama enter, que é quando a requisição está entrando, então pode executar alguma coisa. E tem uma chave que chama leave, que é quando a requisição, né, a resposta está em processo, né, de ser devolvida para a aplicação que fez a requisição. E você passa aqui a função como argumento para tratar essa parada. Enfim, qual que é o problema aqui? Eu tinha esquecido de colocar o else para esse if-let. O if-let, né, ao contrário do if, quando a função if no Clojure espera dois argumentos, que é o argumento, né, na verdade, espera três argumentos, né? O primeiro argumento
vai retornar um true ou false. O segundo argumento vai ser chamado caso o primeiro dê true, né? E o segundo argumento vai ser chamado caso o primeiro dê false aí, né? Representando o if else aí no closure. Beleza? Aqui no if let é uma função, né? O if let é uma função, tem aqui a documentação, você pode ver aí rapidinho, que se a gente na verdade olhar aqui na documentação do if let, você tem aqui, né, os binds, eu já falo ali, né, e aí o que vai ser executado. Uma variação eu tenho os binds, o que vai ser executado e o else. Então, o else não é obrigatório aqui no if let. Então, eu fiz aqui, né, se tem a chave tx-data lá no mapa de contexto, né, diz estrutura isso para mim, né, em duas variáveis, uma que chama operação e outra que chama args, aí vai fazer aqui uma lógica. E se não tiver? Se não tiver, eu não deixei fazendo nada. O que acontece? Quando eu deixo a parada desse jeito aqui. Se eu não retorno alguma coisa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui um exemplo disso. Vou vir aqui no terminal, né? Então vou pedir para ele reloadar aqui o meu namespace. Agora eu vou pedir para ele subir de novo aqui, né? E agora aqui tem uma função, isso aqui por sinal é legal aqui, né? Que eu posso chamar aqui, né, o test request e vou passar aqui, né, sei lá, barra to do, barra qualquer coisa aqui que eu não sei o que aqui tem. E aqui, olha só, né? Aqui eu pedi para ele printar para mim, eu pedi para ele printar para mim a sequência. Então tá aqui, ó, entrando no int render, entrando no db interceptor, entrando no list view, saindo do list view, saindo do db interceptor e ué, não tá saindo do int render. Por quê? Porque na hora que tá saindo aqui, ó, na hora que tá saindo aqui dessa minha função do db desse que tá mapeado aqui, né, nesse meu mapa do db interceptor, eu esqueci de botar um retorno aqui. E se o seu middleware, né, enfim, seu handler retorna nulo, ele simplesmente interrompe o fluxo de execução. Só que eu não sabia disso quando aconteceu a primeira vez, né, porque eu tinha escrito o código errado. E aí eu falei, ué, mas o código tá aqui, né? E quando você não sabe tanto da tecnologia, né, por mais que você tenha experiência prévia, de vez em quando o seu sistema de troubleshooting fica meio avariado. E eu demorei de botar enfim, né, de tentar debugar aqui, né, podia aprender aqui o debug certinho aqui dentro do plugin no IntelliJ e tal, ainda não tô lá. Eu demorei de botar uns prints, deixa eu ver só como é que tá a sequência. Eu assumi que eu tinha, por algum motivo eu assumi que eu tinha feito a parada certa. Aí eu falei, pô, não tô achando problema, né? Aí eu vim aqui, peguei o meu código que estava errado, né? Então, o meu código errado tá aqui, ó. Aqui, ó, meu. Tô aqui no ChatGPT, né? Aqui minha função db interceptor, percebe que eu tenho um if. Se entrar, né, vai fazer bagulho, mas se não entrar, se não cair no if, não vai fazer nada. E aí, eu tenho esse mapeamento aqui, né? Um get para to-do barra o ID do to-do, passando aqui, né, esses três middles aqui, né? Int render, db interceptor e list view. E o bagulho não funcionava mais nem a pau. Aí eu pedi para identificar o erro aqui, ó. Aí eu usei aqui aquele O1 preview, né, e tal. Já tinha usado o anterior aqui, né, o GPT-4o padrão também. Aí ele respondeu. O problema está relacionado à ordem dos interceptors, né, entendendo o fluxo. Aí eu vi, né, pá. Tem aqui uma explicação, né, fluxo de execução da parada, não sei o que e tal. Problema identificado, né? Problema identificado. Tá escrito aqui, eu falei, tá bom, né? Problema tá sendo executado depois, eu falei, tá sendo executado depois, não, né? Porque ele tem aqui a ordem dos interceptors aqui, na verdade, é uma pilha, né? Então, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, aí ele sai daqui, sai daqui, sai daqui. Essa era a ordem que estava explicada, né? Tem uma explicação para ser assim nesse meu contexto aqui. Aí solução, né? Ele pede para trocar a parada. Aí eu bati o olho, né? Falei, deixa eu só trocar, só para ver. Aí funcionou, mas eu falei, gente, não tá fazendo sentido. Tem enter e leave. Então tem a ordem de entrada e a ordem de saída, né? Que tá desempilhando ali a parada. Então, essa suposta ordem que ele tá falando aqui não faz sentido.
E não faz mesmo. Tá errada essa explicação. Mas olha o tamanho da explicação errada. Para você lembrar sempre, né? Uma entidade humana ou máquina pode falar groselha por muito tempo. Eu, inclusive, posso estar falando uma groselha aqui para você durante 10 minutos. Pode estar tudo que eu estou explicando pode estar errado. Porque quando você acha que está certo, você não percebe que está errado. No caso aqui da máquina, ela nem sabe se está certo ou se está errado, né? Ela está executando aqui os algoritmos por debaixo do pano, eu não manjo, né? Dos detalhes de implementação de uma IA generativa para te explicar, né? E eu também não vou ficar aqui falando durante 15 minutos parecendo que eu manjo da parada. Eu não manjo, eu sou um usuário aqui do treco, beleza? Então, você olha e fala assim, gente, ó, uma explicação, né? Não sei o quê. Por aí vai. Tudo errado. O problema, que não está escrito aqui, né? Nem no O1 Preview, nem no GPT-4o, não sei o que e tal, simplesmente era porque eu sou ruim ainda aqui na parada, né? Tô melhorando. E eu esqueci de botar aqui, né, o retorno para a função de saída. Então, aqui, seguindo aqui, a pilha da parada, o que acontecia? Entrava no int render, beleza? Entrava no DB Interceptor, né? Entrava no list view. Saía do list view, saía do DB Interceptor. O DB Interceptor retornava nulo. Nulo, ele para o fluxo. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu não cheguei nessa parte na documentação lá do pedestal. Não sei se é isso mesmo. Então, eu não vi escrito isso ainda. É a minha interpretação, porque quando eu botei o retorno, passou por tudo. Quando eu tiro o retorno, deixou de passar. Então, quando você retorna nulo, ele simplesmente fala... Porque é isso, né? O retorno nulo, provavelmente é isso, porque no closure você tem, né, true, seguindo tudo que tem valor, geralmente, né, valor diferente de nulo ou false, é true. Se é nulo ou false, é falso. Como é o retorno nulo, ele está aqui dizendo, ele provavelmente deve fazer, né, se pedir para não continuar, não continua. Eu lembro eu acho que vai ser isso, porque é outra condição para parar o funcionamento, para parar, né, a execução dos middles aqui no pedestal, é quando você escreve, né, ali o status da resposta ou algo do gênero dentro do mapa de contexto dele. E aí acho que isso eu lembro de ter uma explicação na documentação, quando você bota determinadas chaves no mapa, quer dizer que é para parar mesmo, que você já escreveu a resposta, né? Você já botou o body e por aí vai. Beleza? Então, eu quis explicar isso daqui para você, de novo, para lembrar para você, né, que a generativa é a sua copilota, né? Seu copiloto aí, a entidade. E se você utilizar com menos conhecimento do que deveria sobre o cenário que você está enfrentando, você pode cair, né, num lugar, né, num buraco aí, com aquela força gravitacional impressionante que vai te puxando, que você vai... As explicações são bem formuladas, grandes, e aí parece que tem sentido, mas pode ser, nem sempre é, né? Eu já falei aqui que eu também tenho usado o ChatGPT, né, para me apoiar na aprendizado do Clojure e tudo mais, e várias respostas fazem sentido, porque é um conhecimento global, mas esse detalhezinho que eu peguei, de vez em quando não é um conhecimento que está amplamente divulgado mundo afora. Se não está amplamente divulgado, né, a força do treinamento deve ser menor, logo a qualidade das respostas deve ser menor, logo você pode cair numa armadilha. Beleza? Era isso. Então, lembra sempre disso, né? Quanto mais ignorante nós somos no assunto, mais atenção a gente tem que ter no uso da agência generativa. A relação não é quanto mais ignorante eu sou, mais eu acredito. Quanto mais ignorante eu sou, menos eu acredito, porque eu tenho menos poder de crítica. Quanto mais eu manjo, mais eu tenho poder de crítica, mais proveito eu vou tirar da IA generativa para me apoiar. Tá bom? Mas era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, então comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.